Olá, boa tarde a todos, os amados irmãos e irmãs, graça e paz de Jesus ao seu coração. É uma enorme alegria nessa tarde de domingo dividir com vocês mais uma reflexão a partir do que a palavra de Deus nos ensina. Na semana passada nós trabalhamos um pouco o retrato de uma igreja altruísta, ou seja, uma igreja que não somente se identifica com a necessidade alheia, com a necessidade do próximo, mas bem como se esforça para fazer alguma coisa, não somente para minimizar o sofrimento das pessoas, mas também para atender às suas reais necessidades. Hoje eu quero, a partir do livro de Atos dos Apóstolos, mostrar para você e para mim o retrato de uma igreja dinâmica. A igreja, todos nós sabemos, nasceu no coração de Deus e por isso deve efetuar nesse mundo e deve atuar nesse mundo como agência de paz, de integração, de inclusão, de libertação e de reconciliação. O Senhor Jesus, depois da sublime confissão de Pedro, feita a partir da revelação paterno-divina, faz uma das declarações mais claras a respeito da igreja. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versos 13 ao 18. Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Essa pedra na qual o Senhor Jesus se refere é o próprio Pedro, como representante dos apóstolos, um homem que foi completamente restaurado pela presença de Jesus e que agora, juntamente com os profetas do passado, constituíam o fundamento da igreja. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, também faz uma das declarações mais belas e profundas sobre a igreja que nós encontramos no Novo Testamento. Efésios 2, 19 a 22, está escrito assim: portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Quando analisamos o contexto dessa carta de Paulo aos Efésios, ele deixa claro que agora em Cristo, aqueles que estavam longe, separados da comunidade de Israel e por isso considerados estrangeiros quanto às alianças das promessas. Agora, mediante o sangue de Cristo, o muro de inimizade entre judeus e gentios foi destruído e a paz em Cristo foi estabelecida. Em Cristo somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Em Cristo todos nós estamos sendo edificados juntos. A igreja é morada, é habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Isso é maravilhoso. A igreja, ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra principal. Quem nos lembra dessa verdade é o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 2, versos 4 a 8, onde ele diz que essa pedra viva, que é Cristo, que foi rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, se tornou a pedra de ângulo, a pedra de esquina, a principal pedra que constitui e fundamenta a sua igreja. Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, que somos cada um de nós. É da cabeça que parte todos os comandos, todas as ordens que o restante do corpo deve executar. O mesmo apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, disse que nós somos embaixadores de Cristo. Assim como em outros momentos da história, Deus fez o seu apelo por meio dos profetas e dos apóstolos. Hoje, Ele o faz por meio da igreja.
Quando nós entramos no livro de Atos, no capítulo 2, encontramos ali o registro, como eu disse, de uma igreja dinâmica. E o livro de Atos é interessante porque ele descreve, logo no início dos seus capítulos, uma transição muito importante para a história do cristianismo. Os últimos dias, que foi marcado pela ascensão de Cristo e, consequentemente, com a vinda, o derramamento do Espírito Santo sobre aquelas 120 pessoas que estavam reunidas em oração em Jerusalém, aguardando a promessa de Deus. O autor da Epístola aos Hebreus nos lembra disso. E eu quero fazer a leitura desse texto para os irmãos. Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. Há muito tempo, Deus falou por muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. E ele continua fazendo uma declaração maravilhosa no versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Agora, nesse momento, a partir da ascensão de Cristo, e nós encontramos esse momento registrado no livro de Atos, a igreja, ela seria visitada pelo Espírito Santo. Agora, um novo momento aconteceria na história da igreja e seria marcado pela presença do Espírito Santo que desceu sobre a igreja durante a festa do Pentecostes. E a presença do Espírito Santo na igreja, conforme o Senhor Jesus disse, aconteceu com um propósito muito específico. Atos capítulo 1, verso 8 diz: mas receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria e toda a Judéia e até os confins da terra. Receber poder para sermos testemunhas de Cristo no mundo. Esse é o poder do Espírito Santo que veio sobre a igreja e que capacita a igreja a cumprir a sua missão. A vinda do Espírito Santo marca um dos principais eventos do cristianismo. E a primeira consideração importante que precisa ser feito nesse ponto é que a vinda do Espírito Santo sela o cumprimento da promessa de Deus, por exemplo, através do profeta Joel, no capítulo 2, versículos 28 a 29. E também das palavras do próprio Senhor Jesus, que são encontradas no Evangelho de João, no capítulo 14 e no capítulo 16. A segunda consideração que precisamos fazer diz respeito à igreja do primeiro século e o seu modelo de prática cristã. Esse modelo deve ser considerado pela igreja da atualidade, a fim de abrir os nossos olhos e nos levar a perceber dois pontos, pelo menos, importantes no texto de Atos. O primeiro deles, eu já falei e repito, se diz respeito ao modelo de espiritualidade da igreja nos seus primeiros dias. Se concentrava em práticas fundamentais para o bom desenvolvimento e desempenho daquela comunidade nos seus primeiros dias de existência. O texto diz, e é claro, Lucas, ao enfatizar que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, ou seja, eles levavam a sério, muito a sério, o estudo das doutrinas bíblicas. Também eles se dedicavam à comunhão. A palavra comunhão no grego aqui é a palavra koinonia, que é caracterizado por um relacionamento muito próximo, que contribuía para uma participação intensa na vida daquela comunidade. Eles também se dedicavam ao partir do pão e às orações. Eu quero chamar a sua atenção nesse ponto para dizer que a agenda da igreja no primeiro século estava concentrada nessas práticas e diariamente perseveravam unânimes no templo. E qual foi o resultado disso? Nós também encontramos no texto essas práticas resultaram em benefícios tanto dentro como fora da igreja.
Eu relatei na mensagem anterior que desde o início da pandemia, o Espírito Santo tem chamado a minha atenção, a atenção devida por mim e por cada um de nós que constituímos e que formamos a Igreja de Deus, para fazermos uma leitura real das reais necessidades que cercam o nosso tempo. Das reais necessidades que envolvem o nosso contexto e agir concretamente em relação a isso. E isso se faz presente não somente dentro da igreja, mas também fora da igreja. Nós encontramos resultados dentro da igreja, por exemplo, todos estavam cheios de temor. Muitos sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos. Eles se mantinham unidos, atendiam às necessidades uns dos outros, partiam o pão em casa, nas suas casas, compartilhavam tudo o que tinham. Uma era a mente e um coração dessa primeira comunidade. E grandiosa graça estava sobre eles. E fora da igreja, os benefícios também aconteceram, os resultados vieram a partir dessas práticas saudáveis. Eles conquistaram a simpatia de todo o povo, anunciavam corajosamente a palavra de Deus. E o Senhor, grave isso, e o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. E a segunda observação que eu faço é que a igreja da atualidade, ela precisa buscar e construir as suas próprias experiências com Deus. Nós não podemos, irmãos, viver à sombra da experiência dos primeiros cristãos. Não podemos viver das histórias do passado. Elas têm sim o seu peso e sua importância para a igreja na atualidade. Mas nós precisamos construir a nossa própria história, principalmente a partir da nossa busca sincera, genuína e intensa por Deus. Precisamos fazer, como eu disse, uma realidade, uma leitura da realidade e da necessidade dentro e fora da igreja, e agir de maneira altruísta, e agir com maturidade, com equilíbrio, frente a essas necessidades. Eu falei e menciono novamente nessa mensagem que esse é um tempo que Deus nos convoca para uma profunda escuta. Nós precisamos nos dedicar intensamente a ouvir a voz do Senhor. Precisamos nos dedicar intensamente aos ensinos bíblicos. Precisamos nos encher da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, versículos 16 e 17, ele diz, olha, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Versículo 17, agora, tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças ao Deus Pai. Precisamos nos dedicar intensamente à vida de oração, orar incessantemente, como Paulo instruiu na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17. Precisamos nos dedicar à prática das boas obras, lembrando que a nossa fé é aperfeiçoada pelas obras. Tiago, no capítulo 2, nos lembra dessa verdade. O Senhor Jesus disse no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículo 16, que as nossas boas obras deveriam ser vistas pelos homens, para que Deus seja glorificado. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, uma carta prisional, no capítulo 2, versículo 10, ensina que nós somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para praticarmos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. E eu gostaria, irmãos, de encerrar essa mensagem fazendo a leitura do texto de Atos, no capítulo 2, versos 42 até o verso 47, e dizer que uma igreja dinâmica e relevante nesse mundo é aquela igreja que ouve a voz de Deus e obedece os seus comandos. Uma igreja relevante é aquela que aprende a escutar profundamente a voz de Deus. É aquela que observa atentamente a palavra de Deus e vive de acordo com os princípios registrados ali. Conforme escreveu Tiago, irmão de Jesus e líder da igreja de Jerusalém, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura
e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Tiago capítulo 1, versículo 27. E eu concluo com apenas um trecho, porque é um pouco longo, mas apenas um ponto de uma carta escrita pelo reverendo John Stott, intitulada Sonho com uma Igreja Viva. Pois eu também sonho com essa igreja viva. Em um dos trechos ele escreve assim: sonho com uma igreja bíblica, que seja leal em cada detalhe à revelação de Deus na Escritura, cujos pastores expõem a Escritura com integridade e relevância, e assim procuram apresentar cada membro maduro em Cristo, cujo povo ama a palavra de Deus e a adornam com uma vida obediente e semelhante a Cristo, que seja preservada de todas as ênfases não bíblicas, cuja vida inteira, prática, manifeste a saúde e a beleza do equilíbrio bíblico. Enfim, sonho com uma igreja bíblica. E quando nós olhamos para Atos, eu disse que eu ia encerrar fazendo a leitura desse texto, que para mim mostra muito mais do que o retrato de uma igreja dinâmica. Mostra um modelo de espiritualidade que não pode ser negligenciado por nós. Atos 2, 42 ao 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o resultado de tudo isso é que o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Que Deus nos fortaleça, que o Senhor tenha misericórdia de nós, a sua igreja, na atualidade. Que o Senhor nos transforme a cada dia numa igreja bíblica, numa igreja adoradora, numa igreja acolhedora, numa igreja que aprenda a servir uns aos outros e aos de fora. E uma igreja que aprenda a esperar e aprenda a caminhar de acordo com o comando divino. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.